Eu acabei de sair agora de uma consultoria aqui com um paciente. Tem o diagnóstico de doença inflamatória intestinal. São essas, né? Crohn ou retocolite ulcerativa. Esses pacientes são os pacientes que mais chegam até mim. Eles normalmente chegam até mim na fase de atividade, que a gente chama que é a crise. E hoje foi o último dia de acompanhamento desse paciente. E ele teve algumas melhoras. Não 100%, e eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Porque essa melhora que a gente espera que a gente chegue até uma remissão, ela não acontece no curto prazo. E eu tava tendo aqui uma conversa com ele e ele é um cara muito consciente, né? Graças a Deus, um paciente bem consciente, que coloca as coisas em prática, tanto que o médico tá trabalhando com ele lá, né? O gastro que acompanha ele, o gastroenterologista que é responsável pela parte de medicação. E eu, que sou nutricionista dele, que estou o orientando, estou ajudando com o planejamento alimentar durante essa fase de atividade. Então a gente foi, no decorrer dessa consultoria, dessa conversa, a gente tocou em dois pontos, que é remissão e a paciência, e eu conversando com ele, caramba, velho, essa conversa eu acho que pode ajudar algumas pessoas que sofrem de doença inflamatória intestinal, repito, Crohn ou retocolite ulcerativa, para dar um pouco mais de esperança para essas pessoas e de algumas respostas para que elas tenham essa paciência necessária para a chegada, então, dessa remissão, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que tu tem que entender, eu já gravei alguns vídeos sobre isso, é que a doença inflamatória intestinal é como se ela tivesse um ciclo formado por duas fases. A gente tem essa primeira fase de atividade. É uma fase muito difícil, onde o intestino, a carga inflamatória lá no intestino está muito alta. Essa carga inflamatória atinge o intestino e muitos sintomas são gerados a partir deles. Vem a diarreia, vem os sangramentos, vem a produção de muco, essas idas frequentes ao banheiro, dor abdominal, vem a perda de peso excessiva. Então, cara, é aquele momento mesmo de crise, literalmente. A gente chama tecnicamente isso de atividade da doença. Mas tecnicamente, oh, perdão, didaticamente falando, tecnicamente é atividade. Mas didaticamente falando, a gente pode chamar isso de crise, que é esse momento de dor mesmo. Literalmente é uma dor física que gera uma dor emocional, onde isso afeta a tua qualidade de vida, afeta as tuas emoções na tua cabeça e esse sofrimento te leva em busca de ajuda. E normalmente é nesse momento que as pessoas procuram ajuda, quando você está sofrendo. E quase tudo na nossa vida é assim. Está tudo calmo e dando certo, a gente, beleza. Agora, quando a gente sofre, a gente quer encontrar uma solução e tirar aquele sofrimento da nossa frente, não é? Tudo na nossa vida funciona assim. Então, essa é o que a gente chama de fase de atividade desse ciclo. E a fase 2 que forma, então, o final desse ciclo, é a remissão. O que é a remissão? Tecnicamente, não existe uma cura para a doença inflamatória intestinal. Ela é um tipo de doença, entre aspas, autoimune, mas ela, na verdade, não se classifica bem dentro do escopo de doenças autoimunes, mas a gente chama ela de imunomediadas, ou seja, o nosso sistema imunológico está envolvido. E, né, e o que é essa remissão? Essa remissão é como se houvesse, repito, não tem uma cura, mas houvesse um silenciamento dessa carga inflamatória. Ou seja, é como se fosse um estágio em que a doença inflamatória intestinal, esta inflamação, estes sintomas e todas as lesões no intestino que podem acontecer e acontecem, fossem silenciados e sumissem. Então, essa é a remissão. É como se você ficasse temporariamente sem a doença inflamatória intestinal. E o ponto que eu gravei esse vídeo é que, cara,
Para tu chegar nessa remissão, você vai demandar um pouco de paciência em tempo e tempo também, né? Nesse tempo de chegar até ela. Porque pensa que do mesmo modo para tu chegar na crise que não foi de uma vez, a gente nem sabe direito, porque muitas pessoas que têm a crise a primeira vez, elas tinham uma vida até então normal e foram acontecendo alguns eventos que despertaram a crise, então a gente só consegue, o nosso pensamento só consegue pensar até esse último evento mais próximo da crise, mas a gente não para pensar que décadas atrás, anos atrás, a gente estava como se fazendo escolhas erradas, por exemplo, na nossa alimentação, e 10 anos depois a crise veio. Então, do mesmo modo que existe um tempo para essa crise ser formada e acontecer e você desenvolver a doença inflamatória intestinal, para tu sair dessa crise e chegar aqui até esse outro ponto do ciclo, que é a remissão, que todo mundo quer isso, o paciente quer isso, o profissional de saúde que acompanha ele, um médico nutricionista quer isso, cara, também vai demandar um tempo. Então eu tô falando isso porque as pessoas acham que, né, começam a tomar o medicamento, às vezes o primeiro medicamento não vai levar à remissão, não vai nem melhorar sintomas, aí você vai ter que ir para um segundo, às vezes você vai precisar ir para um terceiro, entendeu? Então, assim, é necessário você suportar esse tempo fazendo o que é certo, mesmo que você não veja os resultados. Eu acho que essa é a frase mais importante desse vídeo, a premissa principal. É necessário suportar esse processo de sofrimento, fazendo as coisas mesmo sem ver resultado, para você chegar até a remissão. Tanto no quesito medicação, mas também no quesito dieta, cara. As pessoas acham que a dieta anti-inflamatória, que é o que eu trabalho, para te ajudar a entrar em remissão, não é a dieta sozinha, são várias coisas, mas a dieta é um dos pilares. As pessoas acham que funciona assim, ó. Aí passa 3 dias, 5 dias, uma semana, não tô sentindo melhora dos sintomas ainda. Calma, velho, tu começou agora teu corpo, teu intestino precisa desse tempo de exposição a essa dieta anti-inflamatória para os efeitos começarem. Por exemplo, esse paciente eu já acompanho ele hoje fez um pouco mais de 30 dias. Acho que fez 40 dias ou 45 dias, eu acho. Não, que houve uns atrasos, uns compromissos que ele teve que fazer também em relação aos procedimentos. Então, o que que acontece? Quando a gente começou, ele estava com a frequência de sintomas de diarreicos, por exemplo, muito alto. Ele estava indo de 5 a 7 vezes ao banheiro. Tendo muitos gases também era um outro sintoma que piorava muito a qualidade de vida dele. Hoje, a diarreia em si, nessas idas frequentes, não cessaram, mas ele me falou hoje, me relatou, eu tô indo 3 vezes ao banheiro, 4 e às vezes 5. Então enxergue. Aparentemente parece que não está funcionando o tratamento. Tanto a medicação quanto a dieta, mas na verdade está funcionando. Só que ela não funciona assim, ó. Funciona devagarinho. Se você estava tendo 7 diarreias e você baixou para 3, né? Isso é um ponto positivo. Isso mostra que teu intestino ele tá se recuperando pouco a pouco. Os gases, ele falou, por exemplo, que cessaram. Não tá mais sentindo, não tá mais sofrendo com isso. Que esse foi o que foi 100% efetivo. Mas muitas coisas ainda precisam ser melhoradas e vai ser o tempo e esta paciência que vai te levar até essa remissão. Então, o recado é esse. Suporta esse tempo de sofrimento, mesmo fazendo as coisas que são certas e você não tá vendo resultado, especialmente aqui na dieta, puxando a sardinha pro meu lado, porque eu sou nutricionista e trabalho com essas pessoas, suporta esse processo. Um outro ponto, cara, você, quando chegar na tão esperada remissão, eu tava até conversando com ele sobre isso, como a remissão ela é o silenciamento dos sintomas da doença inflamatória intestinal, da carga inflamatória, vai muito além. Remissão não é só melhorar sintomas, é até a inflamação sumir, né?
de uma forma fácil aqui te explicando. Cara, não é o momento de você abandonar o teu tratamento. Se você fizer isso, eu já vi casos assim, de pessoas que chegaram em remissão, né, com um grande trabalho, com esse processo de sofrimento. Se você abandonar o teu tratamento medicamentoso e chutar o pé da barraca, é assim? Não, é o pau da barraca e enfiar o pé na jaca. Na dieta, cara, você pode entrar em recidiva, que é o quê? É o retorno da fase de atividade. Então, esse ciclo que era para ser fechado, né? Você está em atividade, foi para remissão, fechou o ciclo, ele pode continuar. E isso não é bom que ele continue. O interessante é que você entre em remissão e você mantenha essa remissão, e a gente vai falar isso já já sobre manutenção de remissão, ao invés de ficar sempre rodando esse ciclo. E quanto mais tu vai rodando esse ciclo, você vai mais lesionando o teu intestino, isso vai piorando a tua qualidade de vida, isso vai aumentando as necessidades de você, por exemplo, precisar avançar em tratamentos mais, digamos, a palavra que eu posso usar, tratamentos mais agressivos, até mesmo cirurgia, entendeu? Então, o ideal, cara, é que você faça essa manutenção da tua remissão. Cara, quais são as 3 coisas, se eu puder resumir assim, para a gente finalizar aqui o vídeo, que fazem essa manutenção dessa remissão? A medicação, porque a medicação ela é essa grande via responsável por controlar a carga inflamatória. Os medicamentos nas doenças inflamatórias intestinais têm este objetivo principal, todos, diminuir a carga inflamatória que está sendo formada, né, que está sendo ativada nessa fase de crise. Então, continua com a medicação, não abandona ela sem falar com teu médico, ou não muda ela sem falar com teu médico. Continua e sempre fique em contato, fazendo consultas periódicas. Esse trabalho de retornar ao médico, mesmo que você esteja bem dos sintomas, é importante para que isso se prolongue. Eu não acredito que você queira ficar em remissão durante 6 meses, 1 ano. Eu acho que você quer ficar por muitos anos e até pela vida toda. Então não abandona isso, tá? Então esse é o ponto 1 que ajuda na manutenção desta remissão. O ponto 2 é dieta. Cara, independentemente se você hoje não sente mais sintomas, não caia na besteira de agora, que o pensamento é esse. Eu passei meses me privando de comer uma pizza. Agora eu vou comer todas as pizzas que eu posso. Aí vai dar ruim. Tu vai ter que se manter dentro de uma dieta saudável e anti-inflamatória. E beleza, tu vai fazer algumas aberturas para fazer exceções, desde que sejam exceções. O problema é que as pessoas não se mantêm nesse estilo de dieta anti-inflamatória, porque acham que só precisam dela quando estão em crise. E acredite, é mais difícil apagar um fogo alto do que você manter um fogo, uma brasa, sei lá, entendeu? Então a dieta anti-inflamatória na crise ela demora mais também a surgir efeito, porque é como se fosse uma fogueira enorme lá, alto, um fogo alto, vai ser mais difícil. E se tu continuar ela na remissão, imagina que é como se fosse aquela brasazinha, sabe? Assim, bem leve, vai ser mais fácil controlar isso. Então tu precisa dessa dieta também na remissão, para que você mantenha esta remissão. É até meio que é que a gente chama no português isso, ó, manter a remissão, né, manter essa manutenção da remissão. Parece que eu tô falando a mesma coisa, é o pleonasmo, né, eu acho. Enfim, um negócio aí na língua portuguesa, eu posso estar falando besteira aqui, mas é quando você fala a mesma coisa com palavras diferentes. Mas você precisa manter essa dieta para manter essa remissão, certo? Então, não abandona, não chuta o pé da barraca. E o ponto 3, que vai te fazer prolongar essa remissão. Tudo aqui que eu tô te falando é para prolongar essa remissão. Mudança no teu estilo de vida. Cuida melhor do teu sono, cuida melhor do teu corpo no que se refere à atividade física.
Manejo do estresse até onde a gente pode, é até um outro ponto que eu tava conversando com ele, que quase nada tá no nosso controle, velho. Pode acontecer uma coisa terrível agora e isso afetar o meu psicológico. E não tem psicólogo e psiquiatra que muitas vezes, né, consiga te ajudar naquele momento do baque forte. Então, mas fazer esse tipo de mudança no estilo de vida e manter ela também é importante. Eu só tô te dando esses exemplos para não se prolongar tanto, mas sono, atividade física, estresse, entre outras coisas, passar mais tempo com a tua família, enfim. Então, essas coisas são importantes para prolongar esta fase de remissão, tá? Então, esse vídeo surgiu dessa conversa sincera que eu tive com esse cara, que eu também tenho com muitos pacientes. Eu espero que isso frutifique alguma coisa na tua vida, que você valorize, né? Primeiramente, você tenha paciência para chegar à remissão, depois que você valorize ela, né? E que você possa se manter nela durante muitos anos aí, quem sabe durante toda a sua vida, tá certo? Se qualquer dúvida, comentário que você quiser fazer, deixa aqui abaixo e eu vou estar te respondendo. Um forte abraço e até breve. Agora eu vou almoçar.